E agora eu vou conversar com o Dr. Alcido Helenor Vander, ele é chefe adjunto de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa, e nós vamos falar de um tema interessante que nós falamos no programa da semana passada, que são as oportunidades para o agronegócio em 2017. Doutor Alcido, bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo ótimo. Doutor Alcido, desafios e oportunidades para o agronegócio 2017. Custos, problemão sério. Diante de um dólar aí que nós não sabemos o que vai acontecer, enfim. Custos sempre são uma dor de cabeça para os produtores, principalmente porque boa parte dos itens que compõem o custo de produção, eles não estão... O produtor não tem muita margem de manobra, ele não tem muito controle sobre eles, porque boa parte dos preços daquilo que ele vai utilizar, os insumos, os preços são dados para ele, é um tomador de preço. Então ele tem que trabalhar com o preço que o mercado pratica. E na venda da mesma forma. Ele fica sabendo se está alto ou está baixo o preço na hora que ele vai comprar, né? Isso. Não tem nem noção do que está acontecendo. E é muito complicado também de fazer compra antecipada, fazer de insumos quando o preço está mais interessante, porque às vezes tem a dificuldade o produtor não tem como fazer estoque durante muito tempo, né? Então isso complica um pouco as coisas. Agora, quando nós estamos falando de uma situação, para alguns produtos, acontece às vezes que o preço também está interessante, então mesmo o custo estando elevado, o preço interessante, ele tem uma expectativa de rendimento muito bom para alguns produtos, para algumas culturas, é muito comum na agricultura, as culturas. Então, acaba que muitos produtores acabam focando em uma ou duas culturas apenas, e isso gera alguns problemas. O que acontece? Se o produtor resolve investir pesadamente uma ou duas culturas apenas, se der algo errado com essas culturas, temos um sério problema econômico. Nós temos um problema de risco, um risco grande dele. Se aquela cultura der problema mais na frente, ele não vai conseguir pagar suas contas, ele pode aumentar o problema de ocorrência de pragas. Quer dizer, grandes áreas de uma só cultura tendem a aumentar o problema fitossanitário. Isso implica em aumento de custo. Porque ele vai ter que tomar mais medidas de controle. É por isso que estão surgindo inúmeras empresas de assessoramento, né? Quer dizer, essas empresas entram e orientam o produtor, porque, de uma maneira geral, a gente fala assim, não, plantar o produtor sabe, o negócio é negociar, né? É depois da porteira que o bicho também pega, né? O produtor aprendeu a plantar ao longo das últimas décadas, mas o produtor não aprendeu a negociar. Isso é um fato. Tanto é que o desafio hoje para negociar é maior. Mas acontece que o aprender a plantar é relativo. É relativo, Nós temos um conjunto de práticas que são agronomicamente desejáveis. Se a gente negligenciar alguma delas, nós podemos ter problemas. E nós temos aqui no Brasil, muita gente encara a pequena produção e a grande produção. O pequeno produtor, a agricultura familiar, não estou falando de nenhum movimento político, certo? E da agricultura empresarial, que são os grandes. Doutor Alcido, pequena produção e grande produção. Me faz assim O que o pequeno deve focar, deve fazer? Os pequenos produtores, como eles têm uma grande limitação em termos de escala, então, por natureza, a natureza da atividade, deveria focar sempre, ele tem uma perspectiva de retorno maior, se ele focar em produtos com produtos diferenciados, produtos de alto valor agregado. Então, isso já por definição significa que ele deveria dedicar atividades diferentes daquelas que os grandes produtores empresariais se dedicam, porque esses produtos da grande produção, nós estamos falando de escala, margem de lucro relativamente pequena, por isso que precisa de escala. Então, pequena produção, produto diferenciado, alto valor agregado. Grande produção pode trabalhar com escala, pode trabalhar com produto com margem mais ajustada, mais estreita. Já na grande produção, um grande desafio que nós temos que encarar agora é de aprimorar cada vez mais a qualidade dos nossos produtos. O que a gente quer dizer com isso? Não quer dizer que a qualidade do que nós fazemos é ruim, mas significa que os mercados mais e mais, para os quais nos fornecemos, mais e mais passam a exigir certos padrões que nós ainda não estamos muito habituados a eles. Um exemplo disso é a chamada produção integrada, dos vários tipos de produtos, então tem protocolos definidos, o Brasil já tem normas técnicas específicas para cada produto aprovado, e agora, 2017 é o ano de a gente começar a implementar isso efetivamente. É óbvio que depende de um protagonismo maior aí do Ministério da Agricultura, que lhe dá o norte de iniciar esse processo, mas é o momento da gente começar a entrar para valer nisso.
O pequeno produtor, na minha visão, ele é importante para a economia do país. Existem uma série de números que mostram que por volta de 50%, 60% do que nós consumimos aqui do Brasil vem do pequeno produtor. Quer dizer, ele é responsável pelo suíno, pelo frango, pela pimenta, pela hortaliça, pelas frutas. Sim. Isso tudo vem do pequeno. O senhor não acha que deveria ser dado um valor especial a esse pequeno produtor? Mas que eu diga assim, assistência técnica, Sim. assistência financeira, orientação, Sim. coisa que não tem. Com certeza, o pequeno produtor ele precisa desse tipo de apoio via políticas públicas que o grande produtor ele consegue custear com os próprios recursos. O pequeno produtor precisa desse tipo de programa para dar suporte, para ele conseguir fazer cada vez melhor o que faz. Os números que são sempre divulgados, sabe, quanto que a pequena produção responde no Brasil, eles são números do último censo agropecuário. Eles são verdadeiros ou foram verdadeiros para o momento que foram levantados. Sim, verdade. Possivelmente vamos ter mudanças o dia que nós tivermos um novo censo, que vem sendo adiado ano após ano pela questão do custo de realização. Mas apenas um novo censo vai poder nos dizer efetivamente quanto que os diferentes segmentos estão contribuindo agora. A gente acredita que tenha havido uma mudança relativa, onde para alguns produtos a participação da pequena produção tenha diminuído um pouco, Sim. em função das dificuldades que o segmento vem encontrando, não conseguindo produzir, acompanhar todo esse dinamismo do setor. E grandes produtores também entrando. Então pode haver mudanças. Doutor Alcido, mais uma vez, muito obrigado pela participação sua aqui no nosso programa e até o próximo. Obrigado.